E nós vamos ver esses 3 versos no decorrer desse texto, no capítulo 6 de Romanos. Por que que eu preciso guardar ele? Só que melhor do que guardar é colocar eles em prática na minha vida. Então vamos ler lá. Capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Logo no primeiro capítulo ali, o apóstolo Paulo, ele continua um discurso que ele fala sobre graça, sobre a liberdade que a graça nos proporciona e sobre a prisão que a lei causava sobre as pessoas naquela época. E no capítulo 5 diz assim, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porque, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então veja que aqui a gente já percebe o primeiro verbo que eu disse para vocês, que é o saber, que está no versículo 6. Sabendo isto. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que quando eu entrego a minha vida para Jesus, que eu começo a andar nos caminhos do Senhor, eu estou sabendo que o meu velho homem está morto. Que as coisas que eu fazia no passado já não devem mais fazer parte do meu presente. Já não devem mais fazer parte daquilo que eu tenho para viver. Então o primeiro verbo que eu quero que você guarde no coração é saber que o seu velho homem, a sua velha mulher, já está morto, já está morta. E ali ele tem que continuar. Mas o engraçado é que quando a gente olha para isso, olha para o texto, a gente pode pensar assim, morreu uma vez só, pronto e acabou. Porque com Jesus foi isso. Jesus viveu, não houve pecado, e quando ele morreu, morremos com ele. Mas quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. E Jesus foi aos céus. Já não há mais ali condenação. E nós também somos assim. Mas o nosso processo durante toda a nossa vida é uma morte diária. Ou tem alguém aqui que poderia me falar que do dia que se converteu, nunca mais sofreu tentação? Nunca mais sofreu um deslize? Ou pecou por própria vontade? Não há. Então eu não posso dizer que quando eu estou ali morto com Cristo, eu posso sentar e descansar. Porque quando a gente lê o primeiro versículo, Paulo ele diz assim, que diremos, pois? Primeiro versículo do capítulo 6. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz uma pergunta. E aí em seguida, no versículo 2, ele já dá a resposta. De modo algum. Porque seria muito fácil. Quanto mais eu pecar, mais graça virá sobre mim. Mas não é isso que acontece. Quanto mais eu peco, mais distante de Deus eu fico. Quanto mais eu peco, maior é a muralha que eu vou colocando entre eu e o Senhor. E o pecado, uma vez eu vi uma ilustração, que o pecado é igual uma poeira fininha. Quem limpa a casa sabe do que eu estou falando. Aquela poeirinha cai em cima do armário. Aí eu falo, hoje eu não vou limpar. Eu vou limpar amanhã. Aí cai mais uma poeirinha. Aí você olha, dá para aguentar. Aí passa mais um dia, passa 4, 5, passa uma semana. E você com aquele pensamento, dá para aguentar ainda. Quando você vê, está uma crosta de poeira em cima daquele armário. Aí o trabalho é maior. E o pecado é da mesma forma na nossa vida. É só um pecadinho. É só hoje. Amanhã eu me arrependo. Amanhã vai ser tudo diferente. Não é o amanhã que tem que ser diferente. Tem que ser o agora. Com relação ao pecado, tem que ser o agora. Porque se eu deixar de pouquinho em pouquinho, chega uma hora que ele incrusta no nosso coração, ele incrusta ali na nossa vida. Cria aquela crosta terrível. E aí o trabalho para tirar é pior.
Você vai ter que fazer muito mais esforço. O pecado não pode ser tratado como algo simples na nossa vida, porque ele não é. Ele nos afasta de Deus. O próprio texto depois fala que o salário do pecado é a morte. E aí, às vezes, isso não entrava na minha cabeça. Aí o dia que entrou, ótimo. Para que eu vou ficar brincando com algo que pode me levar à morte? Talvez eu falando assim, parece que é fácil a minha vida, mas não é. O pecado todo dia, ou ele bate a porta, ou ele bate com o pé e entra. Só que depende de mim e depende de você, se eu quero continuar naquela vida. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele não morreu em vão. Alguém pode até dizer que a morte de Jesus foi em vão, mas não foi. A morte de Jesus, até a última gota que ele derramou naquela cruz, foi por mim e foi por você. E não cabe nem a mim nem você tratar isso de forma leviana, de forma banal. O Senhor não quer que nós vivamos dessa forma. Lá no versículo 6 do livro de Mateus, se ele puder transmitir para nós, fazendo um favor. Se você quiser abrir, vai dar tempo ali, daí a gente tem um tempinho. No capítulo 6, versículo 24 de Mateus, daí ali é o primeiro livro do Novo Testamento, ele diz assim, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões você vai ler que não pode servir a Deus e ao dinheiro. E aí eu continuo, não dá para servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Não dá. Se a gente quer servir a Deus, Satanás não pode ter nenhum espaço. Se a pessoa quer servir Satanás, não vai ter espaço para Deus. E isso é muito sério, porque as pessoas ficam brincando com isso. Elas querem arrumar argumentos e oportunidades e fazer aquilo que é conveniente para ela. E aí a pessoa acaba dizendo assim, o pecado é relativo, porque o que é pecado para mim não é pecado para você. Na sua cabeça pode até ser relativo, mas no coração de Deus não é. Pecado é pecado aqui, lá na Itália, lá no Japão, lá em Marte, se eles forem para Marte mesmo, conseguir povoar Marte, lá vai continuar sendo pecado da mesma forma. Porque aquilo que desagrada o coração de Deus não muda de país para país, não muda de planeta para planeta, não muda de coração para coração. O que é pecado para Deus é pecado em todo lugar. E aí não tem como eu servir a Deus e servir a Satanás ao mesmo tempo. Não vai encaixar. E eu aconselho vocês a servir ao Senhor, que é muito melhor. Porque pode até parecer que servir ao mal, servir a Satanás, as coisas vão vir mais fáceis, porque é isso que é mostrado, uma mera ilusão. A riqueza rápida, a fama rápida, as coisas que eu desejo, que eu anseio, vão vir tudo rápido. Só que da mesma forma como vem rápido, também vai rápido. E o pior, eu fico preso àquilo. E aí pensa, ficar preso a algo que não é bom. Colocar uma corrente no seu pé e começar a andar com uma corrente presa, com peso, igual aqueles que a gente vê nos filmes americanos, os presidiários. Não é nada bom você andando e puxando, você não consegue se locomover corretamente. Agora, quando a gente anda com Deus, não tem esse peso. Não tem algo que impeça a gente de progredir, não tem algo que impeça a gente de crescer. Pelo contrário, andando ao lado de Deus, eu cresço. É um crescimento constante. E Satanás vai estar do lado ali, querendo toda hora dar uma rasteira. E aí são nesses momentos que a gente tem que se levantar e falar, eu não caio mais. Aqui você não tem mais ação, aqui você não tem mais autoridade, porque a minha vida já está sepultada com o Senhor, e eu já ressuscitei com Jesus.
Todas as vezes que o pecado vier e ficar atormentando a nossa cabeça, a gente tem que se levantar e manifestar de forma bem forte. Eu já morri com Cristo e já ressuscitei com Cristo, e aqui o pecado não tem mais vez. Quanto mais a gente fazer isso, quanto mais a gente falar dessa forma, mais forte a gente se torna diante do Senhor. Quando a gente continua lendo aqui, depois que a gente conhece a Cristo, a gente entrega a nossa vida para Ele, que daí já não tem mais motivo para a gente pecar, o pecado vai ficar andando do nosso lado, e a gente tem que ficar com o olho bem aberto. Uma frase que na hora que eu estava fazendo aqui o estudo, eu coloquei, daí eu lembrei da história de Jó. Quantos aqui já ouviram a história de Jó? Jó tinha muitas coisas, muitos bens, uma família grande, mas ele perdeu tudo. De um dia para o outro, foi perdendo, perdeu tudo. Mas sabe o que é interessante? É quando lá no versículo 1, se puder reproduzir aí, fazendo um favor, Jó 1, versículo 7 e 8. A gente vai ver o quão interessante é a conversa de Deus com Satanás. Então lá no versículo 7 diz assim, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Frise isso, que se desvia do mal. Satanás, ele quer o tempo todo nos acusar, porque essa é uma das funções dele, ficar do lado de Deus falando, tá vendo? O Rafael falou isso, o Rafael fez isso, você fez isso, e fica na tua cabeça, e faz, e acusa. Mas eu penso que pior do que uma acusação é eu estar longe da presença de Deus. Porque eu posso ser acusado como é que fala? Injustamente, obrigado. Eu posso ser acusado injustamente. Alguém pode chegar para minha esposa, pode chegar para os meus pais, para os meus amigos e falar algo de mim, criando uma fofoca. Mas se eu tenho uma vida correta, uma vida aberta, uma vida digna diante dos meus e diante do Senhor, pode vir a acusação que for, ela cai por terra. Porque eu estou andando ao lado de Deus, eu estou na presença do Senhor. E é isso que importa. Porque Satanás, ele vai ficar olhando para nós assim, igual aquele que fica escondido, só esperando a primeira palavra errada que você fala, a primeira música errada que você canta, o primeiro pensamento diferente, a primeira atitude. Assim como aqueles que acusaram Daniel, ficaram lá espreitando ele só para ver. Vamos ver na hora que ele fosse ajoelhar lá e orar para o Deus dele, a gente corre para o rei e falar para o rei que o Daniel desobedeceu o decreto e a gente joga ele na cova dos leões. Mas veja só, Jó, Daniel, eles estavam ali temendo ao Senhor. As acusações vieram fortes sobre eles, mas eles sabiam com quem eles estavam andando. Eles sabiam aonde eles haviam depositado a fé deles, aonde eles tinham colocado o coração deles. E o próprio Senhor fala isso de Jó, temente a Deus, no final do versículo 8, e que se desvia do mal. Então, Satanás, você pode ir lá, você pode fazer, faz isso, faz aquilo, você pode tocar nas coisas dele, mas você vai ver, porque ele é temente a mim. Ele me serve, ele me segue. O coração dele está comigo. Pode tentar fazer as coisas, mas você vai ver que você vai bater com a cara na parede. Não vai dar certo. E a gente vê em todo o desenrolar da história de Jó, que foi dessa forma. Claro que tem outros aspectos,
Mas eu queria frisar nisso, essa noite com você. Que eu e você tenhamos o coração de Jó. E que quando Satanás chegar no céu para falar de nós, para Deus, Deus olhe para a cara de Satanás e fala assim: ele teme a mim. Ela teme a mim. Ela me serve, ele me serve. Eu sei que você está fazendo aqui é só para acusar. Mas eu conheço o coração do meu filho. Eu conheço o coração da minha filha. Coisa que você não conhece. E aí Satanás não vai ter como agir. Quando a gente fala sobre pecado e a gente vê como a gente tem que tratar o pecado, eu lembro de uma ilustração de um homem muito rico que precisava de um motorista. E haviam 3 candidatos. E um dos testes era dar uma volta de carro com esse motorista. Então ele entrou no banco do passageiro, deu a chave para o motorista entrou, colocou o cinto de segurança. E aí aquele homem que estava contratando disse: vamos por esse caminho. O primeiro motorista, quando ele ligou o carro, ele saiu, ele viu uma placa escrita assim: desfiladeiro a 600 metros. Na cabeça dele, ele pensou assim: eu vou impressionar esse homem e eu vou ter essa vaga. Então ele acelerou o carro na direção do desfiladeiro. E quando faltava ali mais ou menos uns 300, 200 metros, ele freou. Parou o carro. E todo orgulhoso, não falou nada, mas ele sentiu um orgulho no peito dele e falou assim: olha, eu parei a 200 metros do desfiladeiro. A vaga é minha. Aquele homem agradeceu, chamou o segundo candidato. Entraram no carro, mesmo procedimento. Aí, pode seguir por esse caminho. O segundo candidato viu o que o primeiro havia feito. E aí, quando ele viu a placa, ele falou assim: já sei. Ele parou uns 200 metros. Agora eu vou parar em cima. O terceiro não vai ter nem chance. Ele vai dispensar. Aí ele acelerou o carro e parou. Faltando 10 centímetros. Um pouquinho que ele vai, o carro já cai. Ele parou o carro. E ele todo assim, falou: nossa, ganhei a vaga. Eu vou ser o motorista desse homem. Aí desceu, foi embora ali. Aí veio o terceiro candidato. O terceiro candidato entrou no carro, mesmo procedimento. Começou a ir. Aí ele olhou e viu lá, desfiladeiro, 500 metros. Ele parou o carro, deu meia volta e foi por outro caminho. E ganhou a vaga. Porque ele não se arriscou. E ele não arriscou a vida daquele homem. Ele não ficou brincando de super-herói. Quantas e quantas vezes nós fazemos como o primeiro e o segundo motorista? A gente brinca com o pecado. A gente chega na beirada, fala assim: eu vou porque eu sou forte, eu consigo desviar minha atenção naquele momento, eu consigo desligar a televisão, eu consigo fugir daquela situação tranquilamente, porque eu sou forte. E não é assim. Pense em Sansão com toda aquela força sobrenatural de Deus. E eu confio na minha força. O que eu quero, eu faço, eu apronto e não tem ninguém para me segurar. Acabou como acabou. Porque ele foi como o primeiro e o segundo motorista. Brincou com o pecado, foi na beirada. Ficou lá, faltava assim, caía. Só que a gente tem que ser como o terceiro motorista. Viu o pecado? Vira. Nem tenta falar assim: não, eu vou dar uma desviada assim só pro ladinho. Vou passar do lado aqui, Não. Não faça isso. E quantas vezes a gente fez, não é mesmo? Eu já fiz isso. Eu vou ali e eu consigo. Eu consigo vencer esse pecado. Porque eu já tenho sabedoria. E aí quando a gente confia na nossa própria sabedoria, confia na nossa própria força, confia em nós mesmos, a gente cai. E Deus não quer isso da gente.
Deus, Ele quer uma atitude nossa de que a gente vê o pecado, a gente vira e vai para o outro lado. Mesmo que aquilo ali custe uma amizade, mesmo que aquilo ali custe talvez um emprego. Porque quando você morrer, aquela amizade, aquele emprego, ou seja, aquilo que você não quis sacrificar ali para não deixar de pecar, aquilo não vai te levar para o céu. Agora, a sua atitude de se desviar do mal, de desviar do pecado, e olhar para a cruz, olhar para Deus e ir em direção a Ele, isso sim nos garante a salvação eterna. Não há como a gente continuar brincando com o pecado. Então, saber que o meu velho homem está morto, enterrado. Só que ele é um morto que fica teimando, tentando ali voltar à vida. Não. Cada vez que ele se manifestar, você coloca de novo. Está morto e eu já ressuscitei nova criatura com Jesus. Eu não quero mais isso para a minha vida. Não quero mais. No versículo 5, nós lemos assim, do texto de Romanos. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição, que é o que eu falei agora há pouco. Porque se morremos com ele, nós também vamos ressuscitar com ele. E já não mais o senhorio do pecado sobre as nossas vidas. Mas a mortificação ela é um processo diário, constante. Lembre-se sempre disso. Se for necessário, escreva na parede da sua casa. Eu lembro quando eu tinha uns 6 anos, mais eu acho, a professora chamou minha mãe e minha irmã em casa, lá na escola, e falou, ó, o Rafael não dá certo com matemática, então vocês enfiam a tabuada em todas as paredes. Tinha tabuada até no teto, para eu poder ler e aprender. Foi na marra. Tinha no teto, tinha no armário, tinha no banheiro, na cozinha, e ficou lá por 1 ano. E eu lembro até hoje, era uma cartolina amarela, com canetão vermelho, pregado em todos os cantos da casa. 2 vezes 2, 3 vezes 2, 9 vezes 5, tudo espalhado. Você chegava na casa dos meus pais, aquilo lá tudo grudado. Aí eu aprendi. Então, se for necessário, escreva isso. Coloque no seu celular os lembretes. Coloque lá. Que eu preciso mortificar diariamente o meu velho homem, a minha velha mulher, e viver para Cristo, viver para o Senhor. E só assim a nossa vida vai começar a fazer diferença. O segundo verbo, para a gente continuar aqui, está lá no versículo 11. Diz assim, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Bem próximo ali do primeiro. Então eu tenho que saber, mas não apenas saber, considerar. Porque saber todo mundo sabe, ok? Só que muita gente não considera. E aí um tem que andar de mão dada com o outro. Eu tenho que saber que estou morto e considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Saber, considerar. E o terceiro, apresentar, que está lá no versículo 13. Na segunda parte ali do versículo 13. Eu vou ler desde o começo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Em algumas versões vai estar escrito oferecei-vos como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E isso é maravilhoso para a gente ouvir e guardar, que a gente não vive debaixo da lei, a gente vive debaixo da graça. Então, o primeiro verbo, saber que o meu velho homem, a minha velha mulher está morto. Segundo, considerai-vos mortos para o pecado, com toda a sua força. E terceiro, apresentai-vos a Deus como instrumento de justiça.
E aí eu fui pesquisar essa questão de instrumento de justiça, e aí eu encontrei assim, que aqui, nesse apresentar, no versículo 13, significa que nós não devemos dedicar os nossos membros, mãos, língua, o nosso corpo, como se estivesse sob a direção de paixões pecaminosas e desejos corruptos, para realizar os propósitos de iniquidade. Não devemos fazer dos membros do nosso corpo os escravos do pecado reinando dentro de nós. E há várias passagens na Bíblia que fala, cuida com o que você fala. Sua língua ela é como uma fagulha numa floresta. Uma palavrinha já incendeia tudo. E como o fogo é rápido. Ontem mesmo a gente estava lá no ginásio tendo treino e alguém ia ter o fogo num cantinho lá da mata seca. Aquilo se alastrou assim por uma dimensão enorme lá no Conjunto Guarani. Aí eu chamei o bombeiro e foi um trabalho difícil para eles. Porque a vegetação seca. E às vezes a gente pensa assim, pecado. Pecado é trair. Pecado é fornicação. Pecado é roubar, é matar. Agora eu conversar com a minha vizinha, sabe, criar calo no meu cotovelo, tricotando com ela sobre a vida dos outros, não é, eu só estou falando. É pecado. Eu só olhei uma ceninha lá num filme que não é assim para cristão, mas eu vi assim, passou. Pode até passar, o ruim é quando você volta. E aí você permanece naquilo. Cuide com o que os olhos veem, com o que os seus ouvidos ouvem, com aquilo que você fala. Que os nossos membros sejam como instrumentos de justiça, assim como está no texto. Lá em 1 Coríntios 6:20, ele fala assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Veja a dimensão desse versículo. Vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A gente pode pensar assim, glorificar é só na hora que eu estou na igreja, no louvor, ainda mais quando é digno de glória, que fala assim, levantamos nossas mãos. Nessa hora eu estou glorificando. Você está glorificando na hora que você está levantando a mão, na hora que você está sentado, na hora que você está andando na rua. E principalmente quando você está sozinho, que é aquele momento que você acha que ninguém está vendo você fazendo coisa errada, e aí você está pensando assim, eu estou isento de culpa. Mas naquele momento também, quando você está sozinho, quando eu estou sozinho, eu estou glorificando a Deus com as minhas atitudes. Glorificar vai muito além de erguer a mão durante o louvor. E para finalizar, irmãos, essa nossa ministração, se você mudou a página, volta lá em Romanos 6, nós vamos ler o versículo 16. Que é a continuação do que Paulo estava falando ali sobre a graça. E o versículo 16 diz assim: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da desobediência que leva à justiça? E eu quero que você guarde essa pergunta com você, e que a partir de hoje você também comece a colocar em prática. O que Paulo diz: escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ele usou o termo escravo aqui porque na época era muito forte a questão da escravidão. Um escravo ele estava ali para obedecer o seu senhor, aquilo que fosse necessário. O que você quer escolher para a sua vida? Ser um escravo que vai levar
a morte e a perdição? Ou um escravo da obediência, que vai levar à justiça e que vai levar à salvação eterna? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a oração encerrando. E já pedindo ao Senhor que venha a se manifestar nas nossas vidas, venha a falar ao nosso coração aquilo que ainda nós não entendemos. Senhor Deus, nosso Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, por essa palavra, Pai, que veio de encontro, Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir do Senhor, Pai. Deus, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus. Ela é uma palavra, Pai, que não ficou nos livros de história, que não ficou, Senhor Deus, no esquecimento, mas ela se faz manifesta todos os dias, Deus. E é maravilhoso saber, Pai, que o Senhor está presente ao nosso lado. Senhor Deus, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor. Por toda palavra, Pai, por todo olhar, por cada atitude, por cada pensamento. Tudo aquilo, Pai, que colocou uma barreira entre nós e o Senhor. Te pedimos perdão, Pai, por as vezes que nós viramos as costas a Ti e dissemos: eu tomo conta da minha vida. Eu tomo as rédeas, eu tenho força, eu tenho sabedoria para continuar, para enfrentar esse mal, para enfrentar esse pecado. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, pela nossa ignorância, Senhor Deus. Mesmo sabendo, Pai, porque se ainda não soubéssemos, Senhor Deus, seria mais fácil, mas o pior é quando nós sabemos e nos tornamos ignorantes mesmo assim, Pai, diante das coisas do Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos, ao voltar para nossas casas, Senhor Deus, ter essa palavra que o Senhor trouxe a nós, que ela continue, Senhor Deus, frutificando dentro dos nossos corações, que ela continue trazendo, Senhor Deus, a revelação que nós precisamos. Senhor Deus, se ainda há algo, caminho mal em nós, Pai, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, essa revelação, que o Senhor nos traga à memória algo, Pai, que nós fazemos e que nós não confessamos ainda a Ti, Pai. Que todos os pecados, Senhor Deus, que cometíamos, fique lá no passado, enterrado no mar do esquecimento. E que a partir deste momento, Senhor Deus, nós possamos andar livres ao Teu lado, Pai. Possamos andar, Senhor Deus, em direção à coroa da vida que o Senhor tem guardado àqueles que vão persistir até o final. Senhor Deus, que todas as vezes que Satanás se levantar contra nós, nós saibamos quem está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando a força necessária para vencer todas as adversidades. Senhor Deus, que ao vermos o pecado, Pai, nós tenhamos a atitude daquele terceiro motorista que não foi brincar, mas se desviou, Pai, e foi para outro caminho. Foi para o lado contrário. Senhor Deus, que nós tenhamos, Pai, também um coração de Jó, Senhor Deus, e que quando Satanás for lá nos acusar, o Senhor diga com todas as palavras, Pai: Ele é temente a mim, Ele me serve, o coração dele está comigo. Não há acusação sobre o meu filho, não há acusação sobre a minha filha. Deus, nós te louvamos, Pai, te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te louvamos, Senhor Deus, por aquelas maravilhas que o Senhor tem operado em nós e através de nós e que vai continuar operando, Pai, vai continuar manifestando. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Que noite maravilhosa, Pai, que a Tua palavra veio nos trazer esse entendimento. Nós te glorificamos, Pai. O Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de toda força, de todo poder, para todo sempre, Pai. Louvado seja, Pai, o Teu santo e doce nome, para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, irmãos? Domingo estaremos aqui, com a graça de Deus, às 7h. Traga convidados, que a gente ainda tem espaço para acomodar todo mundo confortavelmente. E eu aguardo todos vocês no domingo.